canção popular, século XIX, XX. Uma mulher incomoda, é interditada, levada para o depósito das mulheres que incomodam. Loucas, louquinhas, tantãs da cabeça. Ataduras, banhos frios, descargas elétricas. São porcas permanentes, mas como descobrem os maridos enriquecidos subitamente. As porcas loucas, trancafiadas, são muito convenientes. Interna, em terra. Angélica Freitas. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Começamos hoje com um poema com uma carga muito forte, né? Vamos falar um pouco mais sobre ele no decorrer da nossa aula. Mas antes, eu preciso me apresentar novamente para vocês. Para quem não sabe, meu nome é Vanessa Loio, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes. E nós estamos fazendo toda uma sequência do gênero textual poema. Na aula de hoje, em especial, nós vamos estudar as localizações implícitas e explícitas dentro do gênero. Vamos lá? Antes, eu quero resgatar com vocês o desafio da aula anterior. Nós trabalhamos com esse poema de Cecília Meirelles, ou melhor, Cecília de Meirelles, não posso engolir a preposição, em que ela vai trabalhar com a visão da própria bailarina, que dá título ao seu poema. Notem, vou ler só um trechinho porque a gente discutiu na aula passada, mas que ela vai colocar aqui, não conhece nem dó, nem ré, mas fica na ponta do pé, e ela vai construindo as rimas do seu poema através das notas musicais. Vocês notaram isso, né? Tenho certeza. E isso já nos responde a segunda questão. Então, tenho certeza que vocês marcaram que a sonoridade deste poema lembra uma música. A gente já fez a correção da questão mais fácil, digamos assim. Mas agora, eu estou curiosa para saber o que é que vocês responderam na primeira questão. Eu tinha perguntado o seguinte: a menina do poema não é nomeada, ou seja, a gente não dá um nome para ela. Na sua opinião, por que Cecília de Meirelles não dá um nome e ou características especiais a essa menina? Aqui está faltando de, né? Novamente. Primeiro ponto. Por que a gente não nomeou, ou melhor, por que Cecília de Meirelles não nomeou a sua personagem? Por que a gente não tem uma característica especial que a singularize em torno das outras meninas? Tenho certeza que vocês notaram que uma das possíveis questões que Cecília queria trabalhar com a gente nesse poema diz respeito ao fato de qualquer pessoa poder ser essa bailarina, poder ser essa menina que dança feliz. Muito bem, vamos lá, gente. Olhem aqui para a tela. Nós temos o poema de abertura. Eu tenho certeza que vocês ficaram impressionados com as imagens presentes nesse poema. E nós temos que falar sobre algumas características presentes nele, ou encontradas nele. Primeiro, o título não deixa de ser convidativo. Ele diz uma canção popular século XIX e XX. E aí, quando vocês visualizam esse título, vocês devem estar pensando assim: século, eu já estou vendo historicidade. O que vai acontecer em uma canção popular? Se é uma canção, é algo que muita gente canta porque é popular. Olha aí a adjetivação. Quando a gente começa a ler esse poema, de cara, no primeiro verso, a gente já sabe de quem se fala nesse poema. De quem o eu lírico está falando nesse poema. E aqui a gente tem que é uma mulher que incomoda. E logo em seguida, a gente sabe uma das consequências que uma mulher que incomoda, lembremos do título, né? No século XIX e XX, o que é que ela sofreria? Quais seriam as consequências que essa mulher sofreria? Olhem aqui, ela é interditada, ou seja, ela é levada para uma clínica de recuperação psicológica. E aí aqui, no desenrolar do poema, nós vamos ter de forma até mesmo explícita as sequências de torturas que essas mulheres sofriam. Observe na segunda estrofe em que nós temos loucas, louquinhas, tantãs da cabeça. Aí agora vai vir a sequência de tortura. Ataduras, acompanhe aqui.
ataduras, banhos frios, descargas elétricas. Então, há todo um desencadeamento de torturas explícitas. Na última estrofe, a gente, ou melhor, até mesmo na penúltima, a gente começa a compreender que há alguma circunstância maior nesse poema, algum problema maior. Não é só uma tortura que está acontecendo numa clínica de reabilitação, ou melhor, que acontecia, né, já que era pelo título século XIX e XX. Mas que há algo estranho, há algo nas entrelinhas, há algo implícito. Observem aqui na penúltima estrofe. São porcas permanentes. Mas como descobrem os maridos, atenção, enriquecidos subitamente, as porcas loucas, trancafiadas, são muito convenientes. Vocês compreenderam nas entrelinhas? Será que essas mulheres que eram colocadas nessas clínicas, que sofriam inclusive torturas, elas eram mesmo loucas? Como disseram, né, nas estrofes anteriores? Será? Acho que não, né? E você? Bom, aqui no fim, na última estrofe, que só tem um verso, há o decreto da consequência principal, a consequência definitiva dessa pessoa, dessa mulher internada. Interna em terra. Então, relembrem as características implícitas da estrofe anterior, a gente vai ver que esses maridos ricos colocavam suas mulheres no internato, né, nas clínicas de reabilitação, nos hospícios, os antigos ditos, né, de hospícios, para que elas morressem lá. E eles pudessem ficar o quê? Enriquecidos subitamente com o dinheiro delas. Agora, nós vamos ler um poema de Ana Martins Marques, que ela não coloca título, já começa assim. E então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa, esquecido, aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Conseguiram notar as relações implícitas e explícitas? Nós temos aqui um poema amoroso, o tema do amor finalmente brotou na nossa aula, né? Vejam, observem aqui na tela, que ela diz assim, e então você chegou. A gente não sabe quem representa esse você, mas a gente vai, através da construção poética dela, perceber que é uma imagem que vai preenchendo como, olha aqui no final, por descuido, em qualquer lugar até então deserto. Esse como, essa provocação de imagem, da relação de um amor que brota quando a gente menos espera. Muito interessante, né? Agora, eu queria mostrar para vocês um outro poema, mas esse poema ele vai compor o nosso desafio. Então, assim como das outras vezes eu pedi para vocês prestarem muita atenção na sonoridade, nas relações explícitas e implícitas, neste aqui também não vai ser diferente. Este poema do desafio, ele vai ser de uma poeta, também contemporânea, e vocês vão poder, quem tem redes sociais, conferir o Instagram dela, que é Alice Santana. E olhem que poema interessante. Conferem aqui comigo. O poema se chama O Enorme Rabo de Baleia. E aí vocês devem estar me perguntando assim, Lion, um enorme rabo de baleia. Tem até uma baleia no seu slide. Vai falar realmente do animal? Vamos ver? Cruzaria a sala, neste momento, sem barulho algum, o bicho. Afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos. No sofá, a falta de assunto. O que eu queria, mas não te conto, era abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias. De água parada, acumulando mosquito, apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias. O corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água. A urgência
de seguir para uma terça ou quarta boia. E a vontade é de abraçar um enorme rabo de baleia e seguir com ela. Muito interessante esse poema, né? O que será que essa baleia representa neste poema? Bom, vamos continuar o desafio. Nesse desafio, vocês vão trabalhar com as relações implícitas e explícitas que estudamos hoje. Vamos conferir as alternativas? Tem algumas casquinhas de banana, tá? Então vamos ler com calma. Na letra A, sobre essa linguagem utilizada no poema de Alice Santana, a letra A afirma o seguinte, tá? Eu preciso da alternativa correta. Vai dizer que é explícito o contentamento do eu lírico com a vida, uma vez que ela gosta da agitação dos dias. B, fica apenas no campo do implícito, o tédio que o eu lírico sente, pois ele não expressa claramente o seu sentimento. Letra C, encontram-se relações implícitas, exemplo, no sofá a falta de assunto, e explícitas, exemplo, a urgência de seguir para uma terça ou quarta boia, de que o eu lírico está enfrentando grandes problemas pessoais. Letra D, é implícita a vontade de abraçar o rabo da baleia, como pode ser percebido no trecho. A vontade é de abraçar um enorme rabo de baleia, seguir com ela. Tenho certeza que vocês vão achar a alternativa correta sobre esse jogo de relações explícitas e implícitas presentes no poema de Alice Santana, e eu aguardo todos vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até mais!